8h03, de volta no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Hoje no programa, recebendo a laureada e festejada, elogiada historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, Rafaela Machado. Volto com você, Luiz. Porque segue os comentários aqui em nosso streaming, no Face, e evidentemente que reconhecendo o talento aí da Rafaela. Tem várias manifestações aqui. João Oliveira, nosso grande artista plástico. Rafaela me representa, Arquivo Público Municipal. Parabéns, Folha FM, brilhante entrevista. Várias manifestações, muitas me falando sobre fake news aqui, que a gente tratou no final do bloco anterior. E só lembrar que a entrevista com a Rafaela, na verdade, eu já havia marcado, naquela última semana, eu tinha uma segunda e uma terça em março, antes de sair de férias. Em fevereiro. Aí marquei com a Rafaela e com o Heraldo Duarte. Agora não vou lembrar, uma era segunda e outra era terça. E aí eu peguei o encosto virtual de quebrar o iPhone no sábado e o laptop no domingo. Fiquei um Robinson Crusoe tecnológico, né? Sem a companhia do em sexta-feira. E aí tive que desmarcar e remarquei a posteriori, né? Então a Rafaela, para ter feito desde fevereiro, com ela o Carol havia marcado, acabou que você e Arnaldo tiveram que fazer as entrevistas, Nogueira. Fizemos com o Heraldo, fizemos um bom debate aqui com o Gilberto Gomes e hoje estamos podendo falar com a Rafaela. E lembrar de mandar um abraço para os taxistas e motoristas de Uber que sempre nos acompanham. Rafaela, esse bloco é a sua praia, tá? O Arquivo Público Municipal. Bora lá. Tem várias perguntas aqui, tanto no grupo quanto no streaming. Eu queria primeiro que você desse uma atualizada de como está o Arquivo Público Municipal, né, e em que a pandemia afetou a sua rotina, o seu trabalho. Que pergunta difícil. Que afetou? Nossa, Luiz. Eu acho que eu sou muito atuante nas redes sociais, então muitas das vezes as pessoas conseguem acompanhar um pouco do todo o sofrimento que nós passamos. Em março do ano passado, para todo mundo que está em casa e está nos ouvindo entender, em março do ano passado, o arquivo foi fechado ao público, por decreto municipal. Isso no ano passado. Em maio, a equipe foi dispensada, e aí, inclusive, eu vim aqui no seu programa, vocês deram esse espaço para que a gente pudesse falar a respeito. Foi muito sofrido. Como uma consequência muito positiva do programa, 4 pessoas foram recontratadas, mas vocês devem pensar que, obviamente, 5 pessoas, contando comigo, não conseguiam fazer a manutenção como de fato deve ser feita. Eu tenho que lembrar a todo mundo, gente, que os documentos do arquivo, eles são documentos perecíveis. Então, cada dia que você não faz o cuidado necessário, cada dia que você não faz a intervenção necessária, ele vai se deteriorando e acabando aos poucos. Então, foi um ano muito difícil, gente. Um ano que, assim, sabe o que você lidar com notícia ruim dia após dia? De você ver sua equipe dispensada, essa equipe sem receber, de você passar por tudo aquilo que vocês viram, a necessidade de reinvenção. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, então ter que ter aprendido a fazer as lives do Arquivo Conectado, tudo isso foi algo muito, muito difícil. Esse ano, com a troca no governo municipal, com a auxiliadora lá, uma das primeiras medidas de auxiliadora, que é a presidente da Fundação Cultural, foi visitar ainda em janeiro os espaços culturais da cidade. E quando ela me fez o convite por telefone para continuar no arquivo, eu falei, auxiliadora, vamos marcar no arquivo, vamos sentar, conversar para você me conhecer, ver se é de fato isso que você quer, e para eu também poder te mostrar. Fiz uma apresentação para ela, a realidade que o arquivo vive, porque a gente não pode continuar assim, não tem condições de continuar assim. E aí, de lá para cá, a auxiliadora tem se debruçado, tem se empenhado em tentar recuperar a equipe, e aí eu tenho que registrar isso, gente, porque o respeito demonstrado por uma equipe que está lá há muitos anos e que eu batalho tanto por ela, mas não só porque ela é uma equipe competente,
mas por saber que é essa equipe que faz a diferença no arquivo, é algo que foi muito respeitoso por parte do governo, por parte de auxiliadora. Obviamente, a gente está longe das condições ideais. A equipe ela não foi ainda integralmente recomposta, porque a gente sabe das dificuldades financeiras do município. Os estagiários ainda não retornaram. Os estagiários eles são essenciais, eles são peça-chave para o trabalho desenvolvido no arquivo. O atendimento ao público ainda não foi retomado. Mas é importante dizer que boa parte desses problemas ainda não se desenrolaram, digamos assim, em virtude do cenário de pandemia que a gente vive. Outros, porque precisa de um aporte financeiro muito grande, por exemplo, para a restauração do solar, né, para a restauração do edifício. Então, a gente tem que saber lidar com as dificuldades, saber se reinventar a partir de tudo isso. O que a gente espera para quem está em casa e para quem acompanha o trabalho, e assim, o objetivo número 1 é reabrir ao público, obviamente que de forma programada, de forma agendada, reabrir tão logo a gente consiga, porque o arquivo precisa disso para continuar atuante, para continuar vivo. Um comentário aqui também que eu queria destacar, a Noêmia Magalhães. Bom dia a todos. Fico muito orgulhosa quando uma mulher é entrevistada. Normalmente, entrevistados são pessoas muito bem preparadas. Mas quando é uma mulher desse porte, me sinto representada, orgulhosa mesmo. Com vontade de trocar um abraço, de ser aluna, amiga, por que não mãe? Quero agradecer muito a todos vocês que ajudam o meu dia a ser mais interessante, mais produtivo, né? Magalhães aí. Para você, tá com a bola cheia, Rafaela. Gente, que comentários maravilhosos. Vocês podem me chamar todo mês para vir aqui, porque esses comentários eu tenho que agradecer. Deixa eu fazer um agradecimento público. É até injusto fazer agradecimento público, porque tem tanta gente que merece, mas eu queria fazer por questão de honra mesmo, pela pessoa que é o João de Oliveira, que está nos ouvindo aqui. João, eu sou tão fã do seu trabalho, tão fã da sua pessoa, de tudo que você faz, e que eu espero muito que a gente possa levar aquele projeto. O João tem um projeto fantástico, Aloysio, de uma escultura do índio Goitacá, com características, com uma história por trás. Então, João, eu espero que você seja não só valorizado, porque valorizado você é, reconhecido você é, muito, mas eu espero que Campos logo, logo te dê todo o espaço que você precisa para a sua arte, para tudo que você tem de bom aí. Eu precisava fazer esse registro, porque João é muito importante na cultura, na cena de cultura campista. Não, acho que Campos endosso as palavras, é privilegiado por ter artistas plásticos do porte de João Oliveira, do porte de José César Castro, que estão vivos, graças a Deus, produzindo. Né? Campos privilegiado e realmente, embora eu tenha reconhecimento, eu acho que aqui é aquele que merece. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Lembrar que aquela entrevista anterior sua, na época da dispensa dos RPAs, dos aparelhos culturais, foram você e a Graziella que tiveram aqui, diretora do Museu Histórico de Campos, né? Tem uma pergunta aqui. Você e Graziella são conhecidas no meio cultural como as meninas do Freitas, né? No bom sentido, por óbvio. E tem uma pergunta aqui dele no grupo, embora tenha intervenções dele também aqui no streaming, mas ele pergunta aqui: Rafaela, você pode elencar em poucas palavras a situação, as condições para o arquivo funcionar condignamente, pois é um dos depositários da memória da região norte fluminense? Gente, eu acho que eu vou registrar isso para o resto da minha vida, Luiz. Eu sou extremamente leal e ser grata. Freitas ensinou tudo, gente. Eu espero ter 10% da generosidade e da transmissão de conhecimento que o Freitas tem. Então, assim, Freitas preparou uma equipe que não é formada só por mim, originalmente é formada pela Larissa, mas depois também vem outras pessoas, as pessoas que já trabalhavam no arquivo antes de mim, inclusive. E tudo que a gente faz é resultado do que ele plantou. Então, eu falo que ele é o pai e a gente está dando sequência a isso. Mas Freitas fez uma pergunta que é muito importante, e eu digo para vocês com toda certeza: o arquivo sempre teve problema estrutural. Eu estou lá desde 2015, então sempre faltou equipamento, sempre faltaram as melhores condições de trabalho. Por exemplo, luva, máscara para o pesquisador, das coisas mais simples às não tão simples, como, por exemplo, faltar água.
No entanto, eu diria para vocês que a gente sempre se reinventou, não foi só o Covid que causou isso. O arquivo sempre se reinventou graças a uma equipe. Então, eu digo para vocês que para dar aquele pontapé inicial com força total, Luiz, certamente é a recomposição da equipe, que não era grande, gente. Quando o arquivo foi fechado em março, nós tínhamos 10 profissionais contratados e 9 bolsistas. Então, para um edifício daquele tamanho, com trabalho desenvolvido, eu quero lembrar todo mundo que está ouvindo, que o arquivo é considerado o 5º melhor arquivo municipal do país. E essa equipe fazia isso, uma equipe pequena. Menos do que isso é de fato difícil. Então, a gente tem que caminhar para a recontratação desses profissionais, é o ponto número 1. A partir disso, pensar em reestruturar o espaço, inclusive com maquinário, tudo aquilo que precisa, principalmente para o tratamento documental e para o consulente. Mais comentários? O Carlos Augusto Souza Alencar, da Academia Federal de Letras. Instituições como arquivo público são fundamentais para a construção de um país que tenha realmente um povo e não um conjunto de turbas tribais. Que importa, eu acho que está meio mal formulado aqui. Que importa que todos entendam que a preservação da herança cultural e patrimonial são fundamentais para a civilização. E o Freitas aqui responde aqui a você, o Rafaela. A Rafaela Machado, uma das pessoas mais inteligentes com quem trabalhei, e tem um grande futuro pela frente. E tem uma pergunta aqui do Edmundo Siqueira, servidor federal e blogueiro do Folha 1, que tem se dedicado muito a pautas culturais. Ele fala aqui de um projeto que ele está participando junto com o deputado Cristino Auro, deputado federal, e pergunta sua opinião. Foi alvo de matéria no último sábado da Folha da Manhã, até do Matheus Berriel, capa da Folha 2. Com relação ao projeto de lei em andamento no Legislativo Federal, iniciado pelo deputado Cristino Auro, motivado pela sociedade civil, que visa resgatar os acervos do Museu do Açúcar e do IAA, inclusive a Pedra-Mó, assunto noticiado pela Folha. Como você avalia esses acervos estarem acessíveis aos fluminenses? Gente, o acervo que saiu daqui de Campos para o Museu do Açúcar de Pernambuco foi anexado, digamos assim, à Fundação Joaquim Nabuco. Hoje, o campista, ele sabe da Pedra-Mó, mas não era só isso. Nós temos outros, vou dar um exemplo para vocês. O maquinário original, Aloysio, da usina Paraíso, em Tocos, na época do Vitorsense, foi para o Museu do Açúcar em Pernambuco. Nós descobrimos que esse primeiro maquinário da usina Paraíso era um maquinário ainda de engenho, boa parte dele, e por incrível que pareça, do engenho do solar do colégio, lá o arquivo público, né, que abriga o arquivo público hoje. Então, por exemplo, a gente sabe da Pedra-Mó, a gente sabe desse material de engenho que era da Paraíso, mas não sabemos o resto. Então, assim, é um acervo mais vasto do que a gente imagina. A Pedra-Mó é só o que está falando mais diretamente com a gente. E aí, é de extrema importância que volte para a região. Eu não falo especificamente para Campos, porque a Pedra-Mó, o local original, digamos assim, dela, é de fato em São Francisco de Itapapuana. Mas isso não é uma visão memorialística, gente, você se prender ao objeto. Mas é quase do que a gente fala de repatriação. É falar sobre a repatriação. Então, por exemplo, você tem peças egípcias, múmias, enfim, que estão na Inglaterra e que precisam voltar. A gente tem várias peças que hoje, quando a gente fala do ponto de vista da preservação e da proteção da identidade dessas peças, elas voltam aos seus locais de origem. E é isso que nós temos que fazer. Então, eu li alguma coisa no final de semana, as pessoas criticando no sentido é muito apegado à peça, não diz nada. Gente, são objetos que contam a nossa história. As pedras-mós, isso não é certo, mas talvez elas possam indicar por um dos primeiros assentamentos nas capitanias mais ao sul do Brasil. Então, a gente precisa resgatar e recuperar esses acontecimentos históricos, inclusive a partir de objetos. Seja a pedra-mó, sejam os maquinários, pelo menos parte dele das usinas, ou o que mais tenha saído através do Instituto do Açúcar e do Álcool daqui de Campos. E aí eu também vi discussões sobre para onde esse material vai.
Obviamente, gente, que se São Francisco tiver condições, um local para abrigar essa pedra mole, que vá para São Francisco como deveria ser de direito. Se até lá não tiver, eu acho, é a minha opinião, e não é uma opinião porque eu sou diretora do arquivo, é uma opinião técnica, que esse acervo deve ficar, pelo menos provisoriamente, para que a gente já consiga o retorno deles no arquivo. E vou dizer porque a documentação que existia em campos do IAA está no arquivo. Então, o acervo local do IAA está no arquivo, faz sentido, portanto, que esse outro acervo recuperado venha para o arquivo. Rafaela, o Fritz coloca aqui também, faz uma referência, e também, ele falou, esse bloco da história de Campos. Lógico que o Arquivo Público Municipal faz parte da história de Campos, fundamental, a construção dos jesuítas do século XVII, né? Fisicamente, além da memória que abriga o próprio prédio, né, tem uma história muito relevante. Ele foi reformado, é bom que sempre se fale isso, ele foi reformado inicialmente para abrigar a Escola Brasileira de Cinema e Televisão, ali nos anos 90, quando veio a UENF para Campos, num regime de internato, como a Escola de Cinema de Cuba. Inclusive, o diretor era o ex-diretor da Escola de Cinema de Cuba, o Orlando Senna. Eu conheço um pouco isso, porque trabalhei naquele projeto. Perdão, pode falar. Não, me surpreendeu quando você me contou. A gente conversou, tem uma historiazinha lá, que tem tantas histórias do século XVII em diante, que tem inclusive a minha lá, um pouquinho. E depois enfim, o projeto não foi à frente, e ele acabou virando sede do Arquivo Público Municipal. Né? O projeto que eu falo da UENF, né, de fazer uma escola de cinema aqui. Agora a gente começou a falar combinamos também falar nesse bloco da história de Campos, e você tem uma defendendo aí o doutorado na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, que fala justamente de um recorte de um tempo de Campos, né, no século XVIII, uma atividade de mineração de ouro ali no sul do Espírito Santo, que, para driblar os altos impostos da coroa, eles contrabandeavam ouro aqui por Campos. Fala um pouco dessa história, por favor. É engraçado, Luiz, porque assim, gente, quem me conhece sabe que eu sou realmente muito, muito apaixonada pela história regional. Eu acho que isso aqui, gente, tem traços marcantes de tantas e tantas possibilidades que poderiam ser exploradas. Eu trabalhava em 2016, Luiz, na confecção do livro da Brenta Pereira. E acabei me deparando com uma passagem de Alberto Lamego, e eu acho que eu tenho que fazer a menção aqui. Muitas vezes a gente fala sobre renovação histórica, que é necessária, a revisão da própria historiografia, mas a gente não pode negar ou abandonar o que nos foi legado, o que nos foi deixado pelo Lamego, pelo Feidi, enfim, que são referenciais que a gente tem sim que usar, problematizar que seja, mas a gente tem que usar. E o Lamego mencionava uma pessoa chamada Pedro Bueno Cacundo e uma exploração em Castelo, um documento da Câmara Municipal da Vila de São Salvador, solicitando a abertura de um posto de quintação aqui. Eu falei, poxa, deixa eu olhar isso aqui. Porque eu sempre quis fazer, o meu mestrado eu fiz em Sociologia Política, porque eu estava trabalhando muito, não queria viajar, então não pude sair daqui de Campos. O doutorado eu queria fazer num programa de história social, com uma vertente para história regional. Por isso que eu escolhi a UFES, eu escolhi o meu orientador, porque foi justamente um pensamento que eu já tinha lá atrás. E, gente, as descobertas, eu estou no último ano, eu tenho que fazer a defesa final no que vem. Luiz, as descobertas mostram que a capitania da Paraíba do Sul, eu poderia até falar da capitania de São Tomé, mas especificamente aqui, a capitania da Paraíba do Sul, ela englobava, às vezes oficialmente ou não, o sul do Espírito Santo. Então, até muito tardiamente, houve uma discussão sobre a quem pertenceria esse sul do Espírito Santo, se é o Espírito Santo ou se é a nossa região. E o que é mais impressionante, na mesma época do desenvolvimento das Minas Gerais, uma região ali no sul do Espírito Santo chamada Castelo, Minas do Castelo, ou Serra do Castelo, porque justamente tem um morro que tem o formato de um castelo, começou a realizar uma mineração que logo foi proibida pela coroa,
E aí foi aí que eu falei assim, esse é meu ponto-chave, eu vou analisar essa mineração e a relação dela existente com o campus. Eis que nessa relação, gente, eu estava te contando ontem, nessa relação a gente percebe que a própria Câmara Municipal, ela se envolvia nos extravios, nos contrabandos e descaminhos do ouro. Não só isso, há indício, eu falo indício porque eu ainda quero me debruçar sobre isso, que os próprios jesuítas da fazenda de Muribeca, no sul do Espírito Santo, e os jesuítas aqui de Campos também participavam desses negócios, de forma extraoficial, digamos assim, e mais do que isso, São Paulo fala tanto dos bandeirantes, das grandes bandeiras, das grandes entradas que acabaram culminando lá com a descoberta das minas. Esses bandeirantes também vieram para Campos, e vieram para Campos porque havia indícios, notícias que circulavam na corte de que aqui, a região do Imbé, precisamente, era uma região a ser explorada, com potencial aurífero. O governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, que era um dos homens mais poderosos do Império Ultramarino Português, eu falo para o meu orientador que isso é meu feeling que está falando, que está gritando, sabe, Luiz? Eu tenho a impressão de que o Salvador Corrêa de Sá, ele solicitou essas terras depois da vinda dos 7 capitães, depois da descendência deles deixada, que são os chamados heréus, que o Salvador Corrêa de Sá, ele solicitou essas terras em 1648, justamente por conta do potencial aurífero que existia aqui na nossa região, que estava intimamente ligado ao sul do Espírito Santo. Então, é como se fosse uma região, uma única, que o Sofiati, incrível, de quem eu sou fã, chama de eco-região de São Tomé, muito acertadamente. Então, percebam que, inclusive, no período da mineração, Campos, esse sul do Espírito Santo, estão inseridas numa lógica em que as capitanias, que não são consideradas capitanias de grande importância, como Pernambuco, têm uma lógica própria de troca, de comunicação, e uma lógica que incluía, inclusive, também, obviamente, a coroa portuguesa. Então, para finalizar, o que eu pretendo muito, às vezes eu brinco assim, gente, eu sou meio provinciana, eu sou bairrista, eu vou continuar sendo provinciana e bairrista, obviamente, com a eficiência de uma pesquisa que se desenvolve em âmbito acadêmico. Mas a minha percepção é sobre a valorização da história regional. A capitania da Paraíba do Sul é vista como uma capitania fracassada, de ocupação tardia, quando não foi. Desde quando ela foi doada, desde a vinda dos 7 capitães, lá por 1632, já há indícios de ocupação da nossa região. Então, não tem nada de ocupação tardia, não tem nada de uma capitania fracassada, como até então se dizia. O que a gente está fazendo aqui é uma revisão histórica que pretende colocar a capitania da Paraíba do Sul como foco de análise privilegiada, e não Rio de Janeiro, e não São Paulo, porque são regiões diferentes. Então, isso é muitas vezes o recorte que a gente faz. É olhar histórias específicas, histórias locais. Da Câmara de Campos no passado, tem aqui a manifestação do vereador licenciado para a Fundação da Infância e Juventude, né, Igor Pereira. Parabéns para a Rafaela pelo belíssimo trabalho realizado. Tem várias outras manifestações aqui. Ana Paula Camilo, parabéns a Rafaela pela belíssima apresentação. O Rogério Bacchini lembra aqui os restos mortais do ex-presidente da República, Nilo Peçanha. Até hoje não foi trasladado para a cidade, uma lástima. Mas quem aqui? Afrânio Júnior, parabéns, Rafaela, inteligente, competente como sempre. A personalização do arquivo público. Franceline da Silva de Assegues, parabéns. Desejo sucesso na defesa da tese. Essa coisa que o Bacchini colocou aqui, e que a gente começou falando na Pedra do Mó, e entre várias outras coisas, o IAA é bom para a gente falar sempre. O IAA foi construído e onde hoje funciona o Ministério Público e a Justiça Federal, do lado da Catedral, aquele prédio espelhado. Ele foi construído para ser... Porque eu falo que muita gente não sabe, né? Vai ali, eu acho que sempre foi a Justiça Federal ali, não. Era aquele ali, o prédio construído para ser o Instituto do Açúcar e do Álcool. Uma iniciativa de uma pessoa que
Entre as tantas que recebe menos crédito que deveria, Antônio Evaldo Nojosa, como presidente do IAA, nos anos 70, do século XX. Mas, enfim, em relação ao Pedro do Mal, quer dizer, a gente se falou das múmias do Egito. Os frisos do Partenon, que, de Atenas, estão no British Museum, eles estão brigando para repatriar aquilo. Você acha que como você falou no primeiro bloco, em pertencimento, você acha que essa briga, que não é do Egito, é da Grécia, desses primeiros focos de civilização, né, e é também de Campos, até quando isso é importante para essa identificação, esse pertencimento cultural ao qual você se referiu? Eu acho, deixa eu só fazer uma observação, o Igor comentou aí, eu quero agradecer o Igor também, porque, Aloysio, a gente precisa muito de pessoas que valorizem a Baixada. A Baixada Campista, eu sei que não tem a ver com a sua pergunta, mas a Baixada Campista, ela precisa desse olhar descentralizado, dessa ocupação, assim como a Guarulhos também precisa. Então, eu fico muito feliz quando eu encontro pessoas que olham com carinho e dedicação pela Baixada. Eu não sou da Baixada, não moro na Baixada, mas eu vivo na Baixada, né? Há praticamente 15 anos, atuo em escola na Baixada. Então, o campista precisa conhecer a Baixada Campista, é por onde começou a nossa colonização. Tem uma história riquíssima, edifícios riquíssimos, e, no entanto, precisa estar integrada a uma história que, muitas vezes, fica muito aqui, fica muito concentrada aqui. Então, é um agradecimento e também uma forma de divulgar a nossa querida Baixada Campista. A gente não precisa ir muito longe, Aloysio. Se você parar, Genilson Soares tem um trabalho fantástico de publicizar os bens patrimoniais campistas que foram roubados, que foram levados, que adornam os jardins, que estão dentro de salas. Eu posso te falar dos bens do solar do colégio que foram levados. O solar do colégio já restou do solar, gente, do arquivo, a carcaça, porque aquilo dali era uma fortaleza, paredes de 70 e 80 centímetros. Há imagens, Aloysio, duas especificamente, da capela do solar do colégio, que de tão raras e tão características do período do auge do barroco brasileiro, elas compõem o Santuário Mariano. Essas imagens saíram daqui de Campos e estão em Niterói. O relógio de sol do solar do colégio também não está lá. A coroa da Santa Casa, os leões do Trianon. Então, a gente pode falar de um sem números de bens campistas, não só com o sentido de ser uma relíquia, mas com um sentido histórico fortíssimo. Por exemplo, os sinos, a coroa, a roda dos expostos, tudo isso conta para a gente a história da Santa Casa, da Igreja Mãe dos Homens, não só da sua existência, mas da sua destruição também. Isso é educação patrimonial na prática que eu defendo tanto. Então, a gente está falando de uma... Eu, sinceramente, só vejo solução para isso, Aloysio. Óbvio que boa parte dos colecionadores quer que você compre, quer que o poder público compre. Mas uma outra solução que eu vejo para isso é uma campanha da mídia, do poder público, um apoio que venha do empresariado, pelo retorno de muitas dessas peças. E esse retorno não precisa... Muitas pessoas têm medo. Eu vou dar para o arquivo, vou dar para o museu, mas eu não sei amanhã, muda a equipe, fecha. Isso precisa ser algo permanente, isso precisa ser algo garantido. Então, a gente precisa começar a pensar numa campanha de conscientização. Para você que está me ouvindo e às vezes não percebe isso porque não é tão falado. Aloysio, o que eu considero como a certidão de nascimento de Campos, que é a eleição e a ata da primeira Câmara Municipal, que foi empossada no dia 1º de janeiro de 1653, que eu considero como a data oficial da institucionalização local, era um documento desaparecido, que estava em São Paulo. Ele foi devolvido à municipalidade porque a pessoa que o levou para proteção, porque esse documento estava abandonado e acabando, a pessoa olhou para a gente e falou assim, olha, agora eu acredito, isso depois de 10 anos de arquivo, agora eu acredito que eu tenho condições de devolver. E devolveu, graças a um trabalho que ele reconheceu. Mas isso precisa ser ampliado, isso precisa ser resultado de uma ação ampliada que envolva, inclusive, jornal, TV e tudo isso, e o poder público. 8h39, você quer fazer uma pergunta? Aloysio, tem uma participação aqui e a gente sempre prioriza, e evidentemente que usa o streaming
e o grupo de WhatsApp do programa e do seu blog Opiniões, para fazer as perguntas. Mas tem um ouvinte aqui que tem o meu número, e meu número também é porque eu coloco lá na internet para acesso à publicidade aqui na Folha e tal, então pode ser por isso. E ele diz aqui o seguinte, o nome dele é Tadeu, ele é de Guarulhos. Eu acho interessante. Gostaria de saber se não é possível ou viável o trabalho voluntário no arquivo para mitigar essa necessidade de pessoal. Meu nome é Tadeu de Guarulhos, tem o número dele aqui. Boa pergunta, Tadeu, boa pergunta. Não só é possível, como a gente, principalmente, gente, de estagiário, os estagiários, eles recebem horas acadêmicas. E o que é impressionante na nossa cidade, gente, por exemplo, o historiador, ele vai fazer bacharel na UF ou em qualquer curso. A UF aqui de Campos não tem curso, não tem cadeira de paleografia, de diplomática, de arquivologia. Então, muitas vezes, você forma um historiador que não tem sequer eu não vou nem dizer a aptidão, mas a normatização para fazer uma transcrição paleográfica, que é uma transcrição a partir dos manuscritos. Isso, muitas vezes, o estudante de história, de geografia, de pedagogia, ele vai acabar tendo a oportunidade, inclusive pela ausência da disciplina, de aprender no arquivo. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não achei aqui agora. Quando eu fui escrever o livro da Benta Pereira, gente, como é que você diz para o público que você encontrou documentos que estavam desaparecidos, que eu julgava que já tinham ido para a Europa? Não podia fazer isso. Eu fiquei 2 meses, eu e Freitas, 2 meses debruçada sobre o documento para produzir um relatório atestando a autenticidade e originalidade desse documento. Então, para isso, a gente analisou composição de papel, composição de tinta, selo, sinete, comparação de assinaturas presentes naquele documento com outros do mesmo período. Esse trabalho de diplomática e de paleografia, infelizmente, localmente, o historiador ele não sai formado, qualificado da faculdade. E ele tem a oportunidade de fazer isso no arquivo. Então, fica aqui o convite, inclusive. A gente tem uma procuradora na Fundação Cultural, a doutora Andréia, que está tentando justamente isso, o estágio voluntário, uma regularização, digamos assim, disso, mas o arquivo está lá para fornecer horas acadêmicas e dar essa experiência a quem precisa. Antes do intervalo, se me permite, Nogueira? Não? Me mandou aqui no meu WhatsApp pessoal o Roberto Henriques. Parabéns, Rafaela, e ao programa. O pensar histórico é base e ponto de partida para construções de lutas por um mundo justo e fraterno. Importante a conjugação da história local e a global. Um abração a todos. Bom, 8h42, então. Foi não? Foi só o reverb aí mesmo, né? Bom, então vamos ao intervalo comercial. Voltamos para a sequência aí da entrevista, o último bloco, com a historiadora e diretora do Arquivo Público Municipal de Campos, né, que fica aqui pertinho do centro, 14 quilômetros, né, Rafaela? No máximo, né? 15 minutinhos a gente está lá, porque não pega trânsito, 15 minutos de carro, 15. Obviamente. Perfeito. Mas é um local que todos devem conhecer. Ótimo. Verdade. No oferecimento... E acabamos que não falamos das histórias de Campos. Tem histórias também. Tem histórias. Eu na época da ABC TV, eu fiquei muito ali, né? As histórias que são sempre interessantes, atraem atenção, histórias de. Assim, meio fantasmagóricas lá do arquivo. Depois eu podia falar um pouco sobre isso também. Pode? Vamos sim. Pode. Então só pode como deve. Bom, então a gente faz um rápido intervalo para dar tempo de contar um pouco dessa parte também, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar. Mas cuidado, porque se os estagiários forem trabalhar à noite, aí você já viu, né? Foi essa garota. No oferecimento também de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Viva o